Boa noite a todos, boa noite, Fer, boa noite, professora. Meu nome é Mariana Itkala, eu sou acadêmica do terceiro ano de Medicina da Universidade Estadual de Maringá e eu faço parte da comissão organizadora desse curso e também eu represento a Liga Acadêmica de Oftalmologia da UEM no cargo de diretora-presidente. Bom, gostaria de desejar a todos boas-vindas. Eu enviei para vocês um e-mail de confirmação com um questionário de avaliação inicial, que é totalmente optativo, vocês não são obrigados a responder, só que respondendo, vocês vão estar ajudando a gente a delinear o curso com maior direcionamento, tá? Então, só lembrando a todos que esse curso está cadastrado na Diretoria de Extensão da Universidade Estadual de Maringá. Então, aqueles que tiverem o mínimo de 75% de presença nas aulas e que realizarem a avaliação ao final do curso, estão aptos para receberem a certificado pela UEM. Então, hoje a gente está dando início ao curso. Muito obrigada a todo o grupo de pesquisa em toxoplasmose da UEM por ter aceitado estarem na organização com a gente nesse curso. Eu agradeço a Fernanda Evangelista, que é doutoranda do programa. Ela, junto com o Dr. Lourenço Riga, que é médico ginecologista, faz o atendimento das gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda lá no ambulatório de gestação de alto risco do Hospital Universitário Regional de Maringá. Então, Fer? Bom, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, doutoranda da Universidade Estadual de Maringá, do Programa Ciências da Saúde. Eu sou enfermeira, atendo no ambulatório de toxoplasmose, já tem uns 7 anos, então a gente já tem acompanhando alguns casos. Eu gostaria de agradecer toda a equipe também da Liga de Oftalmologia da Universidade Estadual de Maringá, Liga da Medicina, e também ao grupo de pesquisa pelas oportunidades, principalmente a Mariana, que é uma aluna tão proativa, né, que encabeçou esse curso junto com alguns outros professores, e também agradeço pelo convite, que meu curso também vai ser quinta-feira, né, então todos para assistirem. Eu fico muito feliz e, bom, espero que todos sejam bem-vindos. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Acho que a gente foi disponibilizado o Instagram, vocês viram por lá. Pode entrar em contato. Bom, não sei se a Mari já quer falar alguma coisa em relação aos sorteios que a gente vai ter, Mari, né? Nós conseguimos alguns patrocínios. Fiquei muito feliz, o pessoal da MD Spirit disponibilizaram para a gente fazer 2 sorteios no final de cada módulo. Então, no final do primeiro módulo e no final do segundo módulo, para aqueles que participarem com 75% de frequência. Então, vai ser sorteado um oftalmoscópio e um estetoscópio, tá? Depois a gente vai divulgar lá no nosso Instagram também, muito bacana, né? O pessoal da Honorp. Mari. Também, que está nos ajudando nessa organização. E eu acho que eu vou passar a palavra para vocês finalizarem e seguir a palestra. Beleza, então, também aproveito para agradecer à Sociedade Médica de Maringá pelo patrocínio, que, na verdade, esse curso faz parte do projeto de extensão da Liga, em parceria também com o grupo de pesquisa em toxoplasmose, que está cadastrado na Diretoria de Extensão da UEM. Bom, o nosso curso de extensão, ele está sendo coordenado pela professora, a doutora Priscila de Laet, que é professora de patologia do Departamento de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Estadual de Maringá. Então, aproveito já para agradecer a professora por todo o apoio, todo o suporte que ela tem nos dado. Não sei se a professora está aqui, se ela quiser falar alguma coisa. Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso curso. Estou muito feliz com a participação, né, com esse momento aqui, iniciando esse debate, né, essa troca aí de informações, de conhecimentos. Tenho certeza que vai ser bastante proveitoso.
E eu quero desejar a todos um bom curso. E acho que é isso, a gente vai... vou também fazer uma palestra, né, mais para frente aí, vai ter um curso que eu vou participar com vocês. Eu espero que todos consigam aproveitar ao máximo desses momentos aí que nós vamos ter juntos. Tá, obrigada, Mariana, pelo empenho que está aí se desdobrando para fazer tudo isso acontecer, a Fernanda e a professora Ana Lúcia, que hoje vai nos brindar com essa introdução sobre o nosso assunto, que é tão importante, né, Ana? Sim. Acho que é isso. Então, obrigada, professora. Então, hoje a gente dá início com a aula de Biologia do Tegon, de Transmissão e Prevenção, que será ministrada pela professora doutora Ana Lúcia Falavina. Ela possui graduação em Farmácia Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado pela USP, Universidade de São Paulo, doutorado pela Universidade Estadual de Maringá e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é professora associada aposentada da Universidade Estadual de Maringá, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Ela atua principalmente em toxoplasmose gestacional e congênita e possui 88 artigos completos publicados em periódicos, há 90 orientações concluídas, incluindo iniciação científica, mestrados e doutorados, e ela que é a coordenadora do grupo de pesquisa em toxoplasmose. Então, é uma honra, doutora. Muito obrigada pela presença. Fica à vontade. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez pela iniciativa da Liga, do grupo de pesquisa, Mariana, Fernanda, Milena e a todos, a Priscila, não quero deixar ninguém de fora, então a minha extensão a todos vocês, porque toda vez que a gente falar em aprender, em fazer educação, em conhecimento na toxoplasmose, é um conhecimento que ele vai se acumulando, porque a gente vê a necessidade de alavancar esses conhecimentos em todos os níveis, quer universitário, quer os profissionais de saúde, quer seja com a gestante, com a comunidade. Então, muito obrigada, viu? Então, vamos dar início a esse curso de capacitação. Eu sou Ana Lúcia, então, Falavinha Guilherme, e nós estaremos falando agora um pouco do Toxoplasma gondii em relação à sua biologia, sua transmissão e prevenção. Bem, quando a gente fala do toxoplasma, nós temos que pensar como zoonose. Nós temos que pensar que é um parasito que ele está em muitos animais. Não é um parasito que ele está restrito a uma espécie ou outra. Ele está em todas as espécies de mamíferos, em todas as espécies de aves. Então, ele está muito disperso. Ele é uma zoonose porque ele atinge os animais e atinge os humanos também. E ele é extremamente difundido, porque vocês imaginem, todos os mamíferos e todas as aves são animais de sangue quente, homeotérmicos, e que eles podem estar infectados, incluindo os humanos. Então, é uma vasta infecção em animais, né? Tanto os mamíferos quanto as aves. E ainda, além dele ter ele ter esse acometimento em tantos animais, que o faz ser tão comum entre os animais, ele está disperso por todos os continentes, todos. E ainda no ambiente marinho também, porque nós temos ali mamíferos também. Então, ele está disperso no mundo inteiro, em todas essas espécies que nós citamos. Mas quem é ele, então? Ele é um protozoário intracelular obrigatório. Então, nesse tempo de Covid, a gente sabe bem o que é um parasito intracelular obrigatório. E este é um protozoário, pois ele tem membrana, ele tem a massa citoplasmática, o núcleo com a membrana nucleada, né? Nuclear. Então, ele é um protista. Ele é um protozoário, um ser unicelular, de um filo denominado apicomplexa.
Já vamos falar o que é apicomplexa, são esporozoários, aqui a reprodução sexuada. Ele tem só uma espécie, que é o Toxoplasma gondii. E por que ele é um parasita intracelular obrigatório? Ele tem todos esses aparatos, que são conoide, a porção apical, né? Aqui que nós temos as rópteas, nós temos o micronema, o anel polar, rópteas e substâncias enzimáticas, nós temos grânulos. Então, toda essa estrutura aqui faz com que ele toque a célula e consiga penetrar. Ele consegue por substâncias enzimáticas, por proteínas que ele consegue ancorar em qualquer célula nucleada de mamíferos e aves e consegue penetrar. Aí ele faz aquele vacúolo parasitófago e consegue, então, estar aqui dentro. No interior da célula, no vacúolo parasitófago, ele consegue se multiplicar por endodiogenia. Então, endodiogenia num processo agudo, rápido, que a gente vai ver, mas todas as formas evolutivas que eu falar sobre o protozoário Toxoplasma gondii, ele vai ter esse complexo apical. Ele é um complexo que ele tem várias estruturas que o facilitam a penetração, porque ele é necessariamente um parasito intracelular. Aqui numa microscopia de varredura, a gente vê ele tocando a célula, ele penetrou e ele se multiplicou. Bem, é um parasita que a gente considera uma descoberta recente. Foi em 1908 que ele foi descoberto e nem foi dado o nome ainda nesse período de Toxoplasma gondii. Foi aqui no Brasil, por um italiano, Alfonso Splendore, no Adolfo Lutz, em Coelhos, e no mesmo ano, coincidentemente, em Tunis, por Nicole Manceau, no norte da África, em roedores, um roedor chamado Gundi. Passado mais um ano, né, o Darling observou esses protozoários em biópsia de músculo humano, sugerindo que se tratava de Sarcosporídea, então esporozoários, tá? Que a gente já vai ver isso com relação à multiplicação, né, a forma de reprodução. E aí, passado alguns anos, em 1937, o Wolff e o Cohen descreveu a ocorrência da toxoplasmose fatal em um recém-nascido, então uma transmissão vertical, cefalite, meningite, mielite. A gente considera que é uma descoberta assim, recente, né? Em 2009 fez 100 anos da descoberta, então assim, é um parasito que há pouco que nós o conhecemos, né? Bem, ele tem um curso crônico. Ele tem um curso crônico porque, na maioria das vezes, ele é assintomático. Então, a gente está vivendo essa pandemia com o coronavírus, que a gente entende bem. A gente fala, a maioria é assintomático. Pois bem, a maioria é pouco sintoma e tal. A minoria vai para sintomas graves, moderados a graves. Mas um N do que é 100 é uma coisa. Um N de acometimento de 1 milhão, o que é raro, o que é pouco, se torna expressivo. Então, o parasito, o Toxoplasma gondii, ele tem evolução crônica. E ele é quase sempre, diríamos assim, 99% das vezes, ele é assintomático. E pode permanecer o tempo todo da vida do indivíduo, dos animais, assintomáticos. Mas também ele pode causar, no caso aqui especificamente eu estou me referindo aos humanos, uma variada gama de síndromes clínicas. E aí, por isso que eu os coloquei nessa história. Por exemplo, a toxoplasmose congênita, que dependendo do trimestre que a gente vai ver, pode causar danos cerebrais, pode causar danos oculares de diferentes graus, né? Então, aqui na congênita, mas também pode ser pós-congênita, pode ter problemas oculares. Aliás, a maioria dos casos de toxoplasmose ocular se tratam de pós-congênita. Além disso, um quadro agudo, o indivíduo, principalmente mulheres jovens, pode ter febres, dores de cabeça, dores musculares, dores nas articulações,
infartamento ganglionar, né? Por um processo agudo, que eu diria assim, de 1 a 2 meses, que poderia ter essa evolução aguda. Poderia ter essa evolução aguda, passa e tudo bem. E pode ter casos de comprometimento ocular, dias, meses, semanas, anos após. Então, a gente tem uma incógnita, muitas vezes, com o Toxoplasma gondii e esse desfecho da toxoplasmose. Bem, então, como eu estou comentando de uma fase ativa, que eu mostrei, essa fase ativa que toca, né, no caso aqui especificamente dos humanos, e já penetra, se multiplica por um processo aqui rápido, que a gente chama de endodiogenia, esse parasito, essa forma evolutiva é denominada de taquizoíta. Taque quer dizer rápido, multiplicação rápida. E é um parasito extremamente pequeno. Vocês vejam o tamanho, 6 micrômetros por 2, na forma de meia-lua, parece uma meia-lua, um arco, por isso que ele é chamado assim. Ele tem uma multiplicação rápida. Esse é característico da fase aguda, dos 2 primeiros meses, ou um processo de reagudização que a gente pode depois mencionar, ele também está aí. Esta é uma forma evolutiva predominante em fases agudas, em fases iniciais da infecção. Reproduz-se por endodiogenia, por exemplo. Mas a doença é de curso crônico, então entra nos processos com as enzimas, com citocinas, com toda a resposta imune, ele vai diminuindo a velocidade de multiplicação, ficando em alguns órgãos de eleição, como, por exemplo, cérebro, globo ocular, músculo, estriado, cardíaco, esquelético, e aí ele começa a ficar mais lento, por isso que se chama BRAD. BRAD é lento, mas ele tem a composição muito parecida com o taquizoito. Ele tem o complexo apical, cada taquizoito aqui dentro, ao romper esse cisto, ele consegue sair e consegue penetrar em uma célula nucleada, e aí ele volta a se ativar. Ou ele pode ficar lá hibernando por anos, né? Ou por toda a vida. Então, já inicia, assim, há uns 10, 15 dias, já começamos a ter cistos pequenos. Esses cistos têm, já a gente vai falar em tamanho, mas ele pode ter 1, 2, 3 bradizoítas, ou então centenas de bradizoítas daí a alguns meses, alguns anos, né? Ele é uma estrutura, o cisto é uma estrutura muito resistente. Ele resiste a pH ácidos, ele resiste como as enzimas digestivas do estômago, né? Que a gente sabe que o pH também ali é um pH muito ácido. Drogas atualmente disponíveis para tratar toxoplasmose ocular congênita não atuam. Os protocolos existentes para tratamento da toxoplasmose não conseguem destruir os bradizoítas que estão no interior dos cistos. Então, por isso que a gente não consegue dizer cura, porque os medicamentos só conseguem atuar no cisto, no trofozoíta, não nos cistos. Ele é bastante resistente e é ele que vai evoluindo no curso crônico, e aí ele pode ter um spread nos mais diferentes células, órgãos, músculos, né? E aí ele vai ficando em locais de eleição. Então ele pode ir ficando, principalmente em locais, como por exemplo, cérebro, globo ocular, como eu falei, né? Músculo cardíaco e tudo mais. Vejam que ele varia o tamanho, né? Quase do tamanho de um taquizoito, mas até 60 micrômetros de diâmetro. E aí, então, recapitular, nós temos o taquizoito, característico de fase aguda, os cistos contendo bradizoito em fase crônica, e eu vou apresentar para vocês, gravarem que tem um oocisto, que ele vai estar no meio ambiente, com esporozoítas, com 8 esporozoítos. Então, nós temos 3 formas evolutivas do Toxoplasma gondii que podem alcançar os humanos. E aqui, então, lembrando mais uma vez que é uma ampla zoonose de todos os continentes, os hospedeiros definitivos são os felídeos. Hospedeiros definitivos porque no epitélio intestinal deles, principalmente do duodeno jejuno,
eles fazem o ciclo sexuado por esporogonia, liberando, então, os ocistos que depois vão se esporular, que é por isso que eu disse ocisto. Então, o ocisto é fruto da reprodução sexuada dos felídeos. E quando a gente fala felídeos, vocês estão vendo tanto os selvagens, os silvestres, como o animal doméstico aqui no gato, que tem uma grande importância. Os demais somos como nós, os hospedeiros intermediários. Então, somente os felídeos constituem no seu epitélio intestinal a possibilidade de desenvolver o ciclo sexuado e, como forma disso, ele libera nas fezes por um período, quando infectado, os oocistos. Então, aqui uma representação esquemática dos oocistos, que contém 2 esporocistos e em cada esporocisto 4 esporozoítas. E os gatos são muito importantes nessa cadeia epidemiológica, na proximidade com o humano, e aqui a gente considerando os animais de abate, os animais que nós consumimos, né? Porque o gato, se infectado, ele libera os oocistos nas fezes, mas nós não temos que pensar só na proximidade do gato ali no nosso domicílio, ou numa pastagem. Nós temos que considerar que ele vai infectar, sim, essa fazenda, esse local, e vai fazer um spread, e vem chuva, né? Vem vento e espalha isso para os diferentes locais, ou eles estão na proximidade desses animais, e esses animais, ao ingerir esse oocisto agora esporulado, depois de 4, 5 dias ele esporula no meio ambiente, e esses animais ingerindo o capim, ração ou água contaminada por oocistos, eles se contaminam e fazem uma fase aguda e depois a fase crônica. E se a gente vai comer essas carnes cruas ou mal passadas, com cistos, nós nos contaminaremos. Os felídeos eliminam uma quantidade bem grande de oocistos, e esses oocistos, depois de 5 dias, são infectantes, e ficam de 1 ano e meio em solo úmido. Então, é muito importante, eles são extremamente resistentes. Tanto que no laboratório, a gente às vezes tem que fazer a menos 162 graus, quando a gente quer romper e retirar o DNA deles para alguma pesquisa, colocar em banho-maria a 56 graus, fazer esses choques térmicos, ultrassonicar, para conseguir romper de tão forte. Então, no resumo da obra, nós temos um ciclo silvestre, onde você vê que temos os felídeos silvestres, que podem se infectar com caça, e nos tecidos dessa caça ter cistos com os bradizoítas, e eles se infectam, esses bradizoítas colonizam via trapezoítas o tecido epitelial e intestinal desses felídeos, desenvolve um ciclo de formerogonia, gametogonia, e faz as esquizogonias e libera o oocisto, e o oocisto no meio ambiente se tornando infectante, e solo e água contamina os animais, infecta os animais. No ciclo doméstico, nós temos o papel do gato, nós temos a importância, então, o roedor, que é um mamífero, né? Ele faz a caça, ou também tem uma ave, às vezes ele abate passarinhos, tal, que também podem estar infectados. E muito mais comum, muito mais potente a infecção pelo carnivorismo dele, ele pode ingerir pelo ambiente, pela água, pode, mas ele se infecta menos. E aí ele faz o ciclo sexuado e libera no ambiente. Ora, no ambiente, o oocisto daí esporulado é uma fonte de infecção, como eu disse, para os animais, também para nós. Tá? Também para nós, é uma forma evolutiva importante, a mais comum para infectar os humanos. E então, como ele tem um spread, uma distribuição tão ampla, portanto, nós também temos uma população humana altamente infectada. 1/3 da população mundial está infectada. A exemplo, aqui no Brasil, 50% das crianças e 80% das mulheres em um trabalho realizado viu que elas estão infectadas, ou seja, cronicamente, fez a sorologia e deu uma imunoglobulina, que é um anticorpo, IgG. Aqui nós temos em Santa Isabel do Ivaí, por exemplo, aqui no noroeste só um pouquinho.
Em Santa Isabel do Ivaí, 29% das gestantes que nós fizemos uma avaliação em 2016, elas já estavam na fase crônica da doença. Um outro trabalho também do nosso grupo, da evangelista, da Fernanda, na 15ª, não, da Ariela, perdão, Marquiotto, viu que de crianças de 1 a 12 anos, 7,4% delas estavam sororeagentes. E também a Fernanda Evangelista, de 530 gestantes do ambulatório de gestação de alto risco, de 2009 a 2018, observou que as gestantes que entraram, 31 delas estavam IgM e IgG reagentes. Então, anticorpo que indica, sugere fase aguda, e o IgG fase crônica, né? Então, estavam suspeitos se agudas, né? Que aí merece mais, aí, claro, foram melhores investigados. Mas para vocês observarem que a cada década de vida há uma tendência de aumentar a positividade. Por quê? Porque é o contato que nós temos com o ambiente, contato com alimentos, tá? E aqui, então, o estudo, só para localizar, né, das diferentes regiões, nós estamos no estado e um dos nossos trabalhos, sempre quando fazemos, nós fazemos aqui na 15ª Regional de Saúde e trabalhando com os 30 municípios da nossa região, tá? E onde a sede é Maringá. Bem, então a gente falando dos felídeos, falando do toxoplasma forma evolutiva ou cisto, é muito importante nós considerarmos a água, gente, não podemos esquecer. A água tratada, às vezes tem momentos que ela acaba se infectando, como eu já vou mostrar o surto que vocês já ouviram, até falar de Santa Maria. A água, muitas vezes não filtrada, não fervida, de mananciais sem procedência adequada, sem tratamento, e até mesmo em tratamentos. Por exemplo, aqui em Santa Isabel do Ivaí, onde a gente fez também um trabalho, mas que no ano de 2001, ela teve, até então, era o maior surto relatado do mundo, porque teve uma média de quase 500 pessoas infectadas, e ainda que os escolares estavam em férias, foi detectada na caixa d'água da escola, e quando foram ver, se tratava da contaminação da água tratada e distribuída no município, aonde uma gata tinha dado pariu, e a ninhada estava infectada e acabou defecando muito próximo do reservatório, que acabou, não se sabe exatamente como, contaminando essa água. E foram encontrar esses ocistos lá na caixa d'água da escola. E foi, assim, inúmeros casos de toxoplasmose ocular, teve toxoplasmose congênita, mas a ocular pós-gestacional foi o achado mais comum, e até hoje tem muitos jovens que ainda sofrem e vão continuar sofrendo em consequência desse surto. Outro agora, então, o maior surto, né, foi agora em Santa Maria, e se deu pela contaminação também da água de abastecimento, e lá é uma grande cidade, e os 5 bairros mais próximos da ETA, da Estação de Tratamento de Água, que não se chegou a se encontrar na água, mas é o achado que mais revela, agora não dá tempo da gente comentar, mas que se chega à conclusão de que foi a água, né? Então, teve casos de toxoplasmose congênita, e por incrível que pareça, olha o achado, no 3º trimestre prevaleceu os casos de toxoplasmose congênita, quando a gestante está no 3º trimestre, e teve os casos congênitos de principalmente problemas oculares, e infelizmente aqui foi um achado e o tratamento materno não se associou à menor taxa de toxoplasmose congênita, mas mesmo assim temos que tratar, vale a pena, os nossos trabalhos mostram que vale a pena, né, mas naquele momento lá, foi um boom, foi assim, saiu em rede nacional, vários dias, e foi o maior surto, hoje é o maior surto do mundo. Então, água, fezes de felídeos, principalmente o gato, que contamina a água, e o ocisto esporulado, com 8 esporozoítas, que tem cada um o seu complexo apical, são extremamente resistentes. Outro momento muito importante para nós pensarmos também nos ocistos são as verduras, as hortaliças, as frutas consumidas in natura. Ah, mas eu não tenho um gato no meu quintal. Ah, mas eu comprei coisa orgânica. Eu comprei
gente, nós não podemos esquecer que é o meio ambiente. O meio ambiente vem chuva, vem enchentes, né? Ele leva, vem enxurrada. Tá? Inclusive, Ariela Marchioro e nossa equipe toda, nós fizemos a primeira detecção de DNA de toxoplasma em vegetais frescos, em alface, aqui a 40 quilômetros de Maringá, e ainda em alface hidropônica. Só que eu estive no local e eu vi que tinha alguns gatos, porque eles protegiam a horta, assim, de roedores, porque tem muito esterco, muito isso, aquilo, e ventava, e tinha uma telinha, era uma horta maravilhosa, suspensa, com hidroponia, e foi bem lá o acaso, no meio de milhares de pés, você fala, pega esse, a gente detectou DNA. Também outros artigos já tem detectado a presença também de DNA de toxoplasma em hortaliças, então a gente não pode pensar, até inclusive, é um lanche que eu estou comendo, né, com oocisto resistente, muito resistente. Por outro lado, nós também temos que pensar nas carnes, então vocês estão vendo, olha, água, verdura, com a presença de oocistos no meio ambiente. Aí, esses animais também podem se contaminar como nós, e os animais de abate se infectam também com oocistos, que são esporulados lá no capim, na grama, na água, né? E eles, para a fase aguda, vão para a fase crônica, onde nos seus músculos, nos seus tecidos, nós temos a presença de cistos. E ao ingerir carnes cruas, mal cozidas, principalmente de cordeiros, de suínos que não são de granja, né? Ou se a granja também tem que ter o rigor do controle de água, da ração, de evitar também a presença dos gatos nessas rações e tudo mais. Aves, né? Aves, animais silvestres, animais exóticos, crus ou mal passados, também até peixes, salmão e truta já foram encontrados, infectados, ainda que é uma outra história, nós temos, dependendo do peixe, às vezes é filtrador, ele está ali numa casualidade, mas não é impossível de você se infectar. Então, mas principalmente as carnes de cordeiros, de caprinos, de suínos, né, e quando não de controle, o de gado também bovino ela tem, mas é menos prevalente pelo tamanho do animal, mas não é risco zero, né, então não é risco zero. Então tudo isso vocês estão vendo, olha, água, verduras consumidas cruas, carnes cruas mal passadas, frescais, assim como uma linguiça, a gente vê gestantes que às vezes falam, eu não como carne crua, mas você dá uma linguiça, você dá uma beliscadinha, alguma coisa assim, e aí as pessoas, os pesquisadores falam, olha, então de fato ela também faz essa ingesta. Então vocês vejam que o cisto, e nós também temos a possibilidade de, se tiver o animal na fase aguda, a gente consumir um leite in natura, principalmente de cabra. O leite de vaca é muito mais difícil e, se pasteurizado, mata. O ovo também é raro, mas vocês viram que nessa eventualidade raro, como ele é um parasito extremamente comum na humanidade, no mundo, nos mamíferos, nas aves e no planeta, o que é zero, quase zero, também tem alguma expressão. Os frescais feitos também com leite não pasteurizado, e se esse leite estiver infectado, também corre o risco, né? Acidentes de laboratório também podem ser considerados, às vezes, sabe? Espetar agulha com taquizoito, né? Então, também tem que ser considerado. Transplantes, volta e meia tem um relato, se vocês colocarem em PubMed, vão ver que, às vezes, é um rim, um coração, coisa assim, que se tiver cisto e o indivíduo, o receptor está mais imunossuprimido, pode ter casos de toxoplasmose no transplantado, toxoplasmose aguda, toxoplasmose aguda. Então, considerando o toxoito, a forma aguda, que vai estar na forma líquida, ele vai estar dentro de células, né, também na corrente sanguínea, ele está nos humores, enfim, se esses animais estão na fase aguda, se também
a gestante estiver na fase aguda, ou seja, ela se infectou um pouquinho antes, assim, 1 mês, 2 meses antes, 1 mês antes de gestar, né, de engravidar. Ou se ela se infectar durante a gestação, ela pode correr o risco então, ela desenvolvendo a fase aguda, ela pode correr o risco de passar para o seu feto. Tem a possibilidade de haver uma transmissão vertical. Se ela se encontrar no porquê, porque prevalece os taquizoídas, se multiplicam no sangue e podem passar pela barreira transplacentária. No primeiro trimestre, é 5 a 10% das vezes, diríamos assim. E aí, pode ocorrer muita coisa, calcificação cerebral, corioretinite, retardamento mental, hidrocefalia, ou aborto, ou natimorto, tá? É muito grave, mas são de cada 100, 5 a 10 gestantes que vai passar isso para o seu filho e ter esse desfecho. Se no segundo trimestre ou no terceiro trimestre, a taxa de transmissão é muito maior, vai de 40% até 70%, e principalmente no terceiro trimestre. Todavia, os sintomas, a gente fala assim, são menores, é muito menor em relação ao nível cerebral. Agora, em relação ao nível ocular, é bem frequente. Tá? É bem frequente, então é muito melhor a gente proteger essa gestante para que ela não se infecte durante a gestação, ou se ela tiver infectada e a gente caracterizá-la aguda, no pré-natal ela não deveria engravidar, tá? Então, eu considero o segundo e terceiro trimestre, do ponto de vista ocular, bem comprometedor. Aumenta as chances de 40% a 70% e pode ter diferentes desfechos com diferentes lesões, mais ou menos, dependendo do local que acomete, né? Então, tudo isso vai fazer a diferença. Bem, o trabalho realizado pela evangelista, pela Fernanda, verificou que a toxoplasmose congênita aqui na nossa região é de 1,2 casos a cada 1.000 nascidos vivos. E o tratamento aqui, realizado no pré-natal, auxilia e muito a redução do risco da transmissão vertical, tá? E que ainda assim, mesmo que a gente é um hospital escola, referência em tratamento de toxoplasmose no Paraná, um dos poucos núcleos tão bem formados aqui em nível de Brasil, nós ainda tivemos uma perda de segmento de crianças já nascidas de 38%. Então, outra coisa, as crianças entre 1 e 8 anos foram menos infectadas por trigones comparadas àquelas a 9 e 12 anos. Aqui é um trabalho que eu deixei de falar lá atrás, para mostrar que é um outro trabalho, quando já as crianças nascidas, não era transmissão congênita, a gente não sabia, mas a cada poucos anos a mais, aumenta a chance de infecção, tá? Então, é só para voltar ali, porque ele ficou mal posicionado. O trabalho foi realizado nessa região, e nós temos um outro trabalho agora publicado em 2020, pela doutoranda Ana Gabriela Ferrari Strang, em que ela faz um trabalho de revisão sistemática e meta-análise em nível de Brasil em relação à toxoplasmose congênita. Então, de 2007 a 2018, foram considerados 469 crianças. E vejam só, gente, 57% desses casos, essas eram de toxoplasmose congênita mesmo, casos confirmados. 57% tiveram diagnóstico somente depois que elas nasceram. A mãe não teve acompanhamento. Às vezes tem um acompanhamento de pré-natal e não tem acompanhamento de toxoplasmose. Então, isso é muito sério, muito importante. Olha, e 48% delas estavam com corioretinite, tá? Além de outras causas como calcificação. Mas vejam que, olha só, a corioretinite como grita, né? Bem, aqui nós falamos com relação ao parasito, falamos dos hospedeiros, falamos das possibilidades de forma de transmissão. Nos contamina, que já vou direcionando também, continuo direcionando aos humanos, a infecção dos hospedeiros imunocompetentes, nós temos uma potente resposta imune, pois se a gente tem, que a maioria das vezes nós somos assintomáticos, né, é que a gente consegue controlar essa replicação. E aí a gente consegue cronificar a infecção. Por quê? Porque nós entramos em ação com a lise de células infectadas,
infectadas, como os linfócitos citotóxicos, o CD8+, também. Temos a natural killer, temos ativação de citocinas por células infectadas, que as meninas vão falar, até agora acabou de ser aceito, né, Fernanda, um trabalho nosso, com a interleucina também 17, que a gente chama atenção, em gestantes, tá, agudas, tá, do nosso trabalho. E aí impedem a multiplicação do parasita. E do ponto de vista do parasito, ele tem, a gente tem que considerar que ele, do ponto do parasitário, ele tem uma elevada diversidade genética, uma estrutura populacional muito exuberante, e que o tipo 2, que a gente vai ver nos livros, na literatura, tem tipo 1, 2, 3, o tipo 2 e 3, mas sobretudo 2, prevalecem em humanos na América do Norte e na Europa. Então, por isso que a gente não tinha muita coisa de tóxico ocular, porque tudo que se falava muito era em relação à Europa. E na Europa e nos Estados Unidos, nós não temos tanto problema de toxoplasmose ocular quanto nós temos aqui. Aqui nós temos muito na América do Sul, né? Então, esse tipo 2 é uma estrutura bem clonal, bem constante, que não faz aquela miscigenação que é provavelmente dentro do hospedeiro. Essa diversidade genética nós temos é muito maior em outras partes do mundo, mas sobretudo aqui na nossa América do Sul. Reparem, se na Europa eu tenho assim o genótipo 2 e 3, aqui na América do Sul e principalmente no Brasil, olha, cada cor é um tipo de genótipo diferente. Ele é um toxoplasma gondii, mas ele tem diferenças genéticas, tá? Então, nós temos uma diversidade genética muito grande. Inclusive, aqui o trabalho da Fernanda e nossos colaboradores todos, ela detectou de 2 gestantes também, ó, uma diversidade diferente. Vocês vejam que no sequenciamento aqui, a gente já vê a RFLP, nós já temos diferença. Assim como um outro trabalho também do professor Lourenço, aqui também, o professor Lourenço vai ser palestrante, e você vê que também tem diversidade. Ó, e o genótipo 166, em Pernambuco, tinha sido descrito em Jaguatirica, em gestantes, sendo que uma delas teve a criança com a tetrade de Seib, calcificação cerebral, retardamento mental, corioretinite, hidrocefalite e tudo mais. Bem, então nós estamos tendo que considerar. Os ocistos são resistentes a desinfetante, gente. Não adianta botar hipoclorito, não para ele, óbvio, para todas as outras coisas, né? Mas ele resiste a hipoclorito, ele resiste a congelamento, que é o ocisto que está no meio ambiente, água, verduras, enfim, das fezes do felídeo. E são destruídos pelo aquecimento a 70 graus por 10 minutos, né? Mas fora isso, uma verdura consumida crua, nós não vamos fazer isso, uma alface. Então, você veja o desafio, porque ele se constitui na forma que é provavelmente a que mais infecta o humano. Os cistos teciduais, eles permanecem por toda a vida do hospedeiro, e sem causar, às vezes, uma resposta imunológica, inflamatória, né? Aí vai depender dessa relação parasita-hospedeiro que eu disse, tá? Do sistema imune, né? Do hospedeiro e tudo mais. Aqui eu falo do humano e de todos os animais de modo geral. E os brazoítas que estão no interior dos cistos, então, que estão nas carnes infectadas, suportam temperatura de geladeira, não adianta. Mas é por nossa felicidade, eles são a menos 20, ao freezer de modo geral, a menos 20, por 2 dias, nós conseguimos destruí-lo. E são a 58 graus por 10 minutos. Então, se os animais forem congelados a menos 20, ou por menos 15, por pelo menos 3 dias, a gente consegue inviabilizar o cisto, o que é uma boa notícia, né? Então, com relação à prevenção, as medidas preventivas da toxoplasmose, nós temos que considerar o ambiente. Se a gente considerar o ambiente, nós temos que considerar o ocisto esporulado, que está lá no ambiente por 1 ano, 1 ano e meio, oriundo das fezes de felídeos infectados. E não é só o gatinho jovem, o mais velho foi provado que ele pode ter reinfecção se for por outros genótipos. E outros genótipos nós temos, por exemplo, aqui na América do Sul. Ele se infecta menos,
Mas, enquanto um gatinho elimina 5 gramas de fezes, um gato maior elimina até 60 gramas. Então, ele elimina menos oocitos, mas ele vai ter muito mais fezes, então muito mais possibilidade, também tem uma possibilidade importante de voltar a ter isso no meio ambiente. E o gato infectante, ele libera por 2 a 3 semanas e depois cessa, né? Lembrando isso. Só recapitulando, e o oocisto, ele é resistente às condições adversas, né? Então, a água filtrada, fervida, tratada, observando as etas têm recomendação, elas não têm obrigação, porque é muito difícil, até esse surto de Santa Maria, sabendo que era ali na água, não se conseguiu isolar. Em Santa Isabel, por sorte, era água que ficou fechada, porque a escola estava fechada em férias, que se conseguiu filtrar aquela água com membrana e achar. Então, é muito complicado a gente achar isso na água. Fica difícil, e tem que filtrar, assim, de milhares de litros, e ainda a gente tem dificuldade, né? Então, é sempre buscar os pontos vulneráveis, mesmo as etas, porque olha o exemplo de Santa Maria. Água, tanto é que Santa Maria e Santa Isabel tem o hábito de tomar água agora, água engarrafada, como é que fala? Água mineral. Tem trauma de água, tá? Então a gente tem que tomar de preferência uma água filtrada, ou se não puder, fervida, estação de tratamento, né? Sempre tratado, procurar filtrar. Às vezes até coisas banais como, eu quero um suco, mas sei lá, esse suco está sendo aonde? Que água é essa, né? Então, são coisas bobas, mas coisas que a gente tem que considerar nas mínimas, né? Lavar frutas e verduras consumidas cruas com água corrente, essa água, obviamente, como já falamos. Eu costumo pôr um pouquinho de tensoativo, ou seja, detergente. Às vezes eu lavo com bastante água corrente para remover as sujidades, como a gente faz em laboratório. As meninas sabem o quanto a gente já fez isso em laboratório. A gente colocando, ele libera tanto as hidrofílicas quanto as sujidades lipofílicas. E aí assim, lavar com muito cuidado, esfregando manualmente, às vezes até com bucha, de um lado, de outro, para remover as sujidades. Porque se eu como, e também quando eu como fora, eu corro o risco, né? É aquilo que eu falo, até um sanduíche, né? Evitar o contato dos alimentos com insetos e animais também. É aquela história com roedor. Às vezes você tem um roedor lá num local aonde ele está facilitando que o gato capture, e aí o gato está lá para cuidar, igual aquela alface lá que eu disse, hidropônica com toda a tela. E lá tinha DNA de toxoplasma, né? Então, outra coisa, o solo também é muito importante. Isso tudo porque eu estou falando do oocisto. Por que estou falando do oocisto, né? Então, como eu estou falando do oocisto, eu tenho que também pensar no solo. Manusear o solo, lavar adequadamente as mãos, né? As gestantes devem até evitar esses contatos, se não luva. Lavar esfregar embaixo da unha, tá? Porque ali pode também ter, né? O solo, a vegetação, a água. As carnes bem cozidas, os animais de abates, e aqui a gente perpassa por hábitos, culturas, né, dependendo, você vai falar por culturas que tem o hábito de comer um quibe cru, né, mas então se essa carne fosse congelada, sabidamente congelada 48 horas, vai matar. Então, às vezes é cultura, por exemplo, no Rio Grande do Sul, volta e meia tem algum surto, com churrascadas, carnes muito mal passadas, e cordeiro, suíno, né? Animais de granja já tendem a diminuir pelo controle que tem. Os frangos, a boa notícia é que os frangos vendidos a varejo, eles são também congelados. Então, esse congelamento destrói. Então, lembrar que por 48 horas, a menos 20, a gente consegue matar cisto. Outra coisa, o manuseio de facas. Às vezes a troca de facas tá ali cortando a carne cozinha bem, mas aí ele passa a cortar a verdura, e aí serve essa verdura consumida crua, pode levar da tábua, da faca, de repente, resíduos da carne que ali poderiam ter cistos também, se infectados. Então, sempre a faca, lavar com água, sabão, a tábua de preferência ser uma separada da outra, né?
ou lavar muito bem entre os processos, e são coisas tão pequenas, mas que pode fazer a diferença. Tratamento com os salgamentos, né, os salgamentos matam os cistos, esses salgamentos tradicionais, assim como fumação também, tá? E as gestantes também devem evitar o consumo de peixes crus. Por quê? Porque, por exemplo, salmão e truta foram encontrados infectados. Mas geralmente, às vezes, é peixe que é filtrador, ou é peixe raspador, né? Pode ser... A gente teve até uma experiência que não vou comentar agora, mas... Então, a gente tem que tomar esses cuidados também, né? A gestante, ou se ela é durante o pré-natal, ela tem que passar a ter todos esses cuidados, porque se tiver uma janela dessa aberta, ela pode facilitar a sua infecção. E aqui a gente tem que pensar, gente, que toxoplasmose ocular, a maioria dos casos se trata de pós-gestacional, imunocompetentes durante sua vida, né, é que se infecta, e dependendo da virulência, é que pode ter. A transmissão vertical, aqui nós temos 3 momentos. A gestante soro não reagente, aquela que não teve contato, ela tem os anticorpos, são IgM e IgG negativas, ela deveria todo mês fazer sorologia para ver se ela não virou, se ela não se infectou, e entrar com as medidas de controle, tem que ir na cabeça dessa gestante, falar sobre essas medidas preventivas. Se houver a infecção, intervenção e utilização de esquema tríplice, se não tiver no primeiro trimestre, o quanto antes. Claro que daí, tendo baixa avidez de IgG, que é o tipo do anticorpo que mostra que ela tem, né, uma alta probabilidade de estar realmente na fase aguda, e aí fazendo outros exames laboratoriais, sorológicos, imaginológicos e tudo mais. E se não for possível toda essa intervenção, ou mesmo com essa intervenção, acompanhamento do bebê, e assim, o ideal seria acompanhamento por pelo menos 24 meses, ou no mínimo 12 meses, né, que a gente viu lá atrás o trabalho de meta-análise mostrando que 47% das crianças que nasceram com transmissão congênita vertical só foram diagnosticadas depois que nasceram. Então, quer dizer, não teve nenhum segmento. E agora, para nossa sorte, ano passado foi aprovado, que era uma reivindicação já da Rede Brasileira de Toxoplasmose, foi aprovado colocar o teste na criança, no teste do pezinho, fazer a sorologia, IgM e IgG. Se essa criança deu a sorologia, ela faz a coleta da punção venosa, então isso, o teste do pezinho até o 5º dia de vida, e aí, já estou terminando, tá, gente? E aí, então, recomenda que até o 5º dia faça, e agora entrou, graças a Deus, entrou, assim como a gestante agora também pode todo mês fazer a sorologia, se ela for soronegativa, antes era pelo menos a cada trimestre, eu não sei se o Brasil inteiro, mas o Paraná pode fazer todo mês, mas pelo menos a cada trimestre teria que fazer, porque senão a gente pega muito demorado. Se pega uma soroconversão tardia, é muito complicado, porque se o bicho for muito virulento, já passou, né? A UBS mais próxima da casa dela é possível fazer e tudo mais. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe, tá, gente? Nós somos uma equipe, aqui nós pusemos alguns elementos da nossa equipe. Nós temos, desde 2005, mais ou menos, que na verdade, 2005 começamos com o professor Lourenço e a Marcela Castilho, 2003, mas aí 2005 intensificamos, então desde 2003 que a gente nasce como um grupo de toxoplasmose, né? E a gente é uma rede de pessoas batalhando. Aqui nós colocamos uma partezinha do grupo, mas eu quero agradecer a toda a equipe, essa equipe maravilhosa que está formada, vários passaram por mim, os colaboradores nossos, né? As meninas que nem são mais minhas mestrandas, ou que foram minhas alunas de iniciação, ou que são minhas doutorandas, como atualmente a Ana Gabriela e a Fernanda, a Letícia acabou de defender, e todos os integrantes, as meninas, a Mariana, a Milena e França, olha, eu não posso nem, professor Lourenço, a Fernanda de coração, e todo mundo, a Cris, Priscila. Desculpe se eu estou deixando de falar alguns nomes, porque é uma equipe, assim, grande, e eu tenho muito carinho, um carinho muito especial, e muito obrigada.